o imposto dos mais pobres que está financiando a infraestrutura dos mais ricos. Então o Estado é máximo para quem já tem dinheiro. E quem já tem dinheiro, já tem o Estado máximo para si, ele quer o Estado mínimo para os outros. Então a luta sindical é fundamental, só que ela foi minada. E onde nós chegamos até aqui? Aí é uma crítica que eu tenho pro campo da esquerda. Chegamos nesse campo aqui por uma conciliação de classe. Totalmente. Né? Porque nós cedemos isso e não fizemos um esforço de romper isso. E de mostrar para a população que esse rompimento é um rompimento que faz o nosso povo, inclusive, achar que o empregador é o santo. Porque ele paga o meu salário. Eu vejo esse período que a gente está passando com a demonização da CLT um risco muito grande no futuro, porque você aceita isso. Então, é retirada de direitos de todos os trabalhadores. Sim. Quanto mais trabalhadores estiverem entrando para esse caminho, é o fim da CLT. Uhum. É um meio que o sistema achou de esquecer seus direitos trabalhistas. Estamos começando mais um episódio do Sindicast, espaço de debate crítico sobre o sindicalismo. Meu nome é Paulo Fontes, eu sou advogado da classe trabalhadora e hoje a gente vai falar sobre um assunto que atravessa o sindicalismo, que são as privatizações. Esse tema ele pode ser percebido de diversos pontos de vista, sob diversas perspectivas, seja ela do Estado e os seus serviços públicos, do capital e da mais-valia, ou do trabalhador que está dentro da empresa e vai ter ali, ela vai ser privatizada, ou até do trabalhador que usa desse serviço público. Então, para que a gente possa ter um debate rico, a gente trouxe aqui múltiplos convidados que com certeza vão enriquecer aqui o debate. Então, nós vamos começar aqui apresentando o primeiro convidado, que é José Cobori, que ele é empresário, investidor, consultor, palestrante, professor e escritor, especialista em finanças empresariais e administração financeira de empresas, né, pela FGV, pós-graduado em filosofia pela Universidade de São Camilo. Tem um canal no YouTube que leva o nome dele e vem ampliando o debate sobre economia. Te agradeço muito a sua presença, Cobori. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Paulo, a gentileza de me proporcionar esses momentos aqui, junto com o nosso deputado Max aqui, que representa a classe trabalhadora, representa o povo brasileiro, e a nossa querida Amanda aqui também, representando aqui os trabalhadores do metrô do DF. Muito obrigado. Então, introdução feita, vou também já apresentar aqui o nosso deputado Max Maciel. Ele é ativista social, pedagogo, especialista em gestão de políticas públicas em gênero e raça pela UNB. Ele é deputado distrital, presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua presença, viu? Opa, eu que agradeço todo mundo do Sindicast, estamos aqui também com a Amanda e com o Buri. Uma boa bancada. Boa bancada. Um bom debate. Então, obrigado pela oportunidade. Isso, e também estamos aqui com ela. Estou muito feliz com sua presença, te agradeço muito. Amanda Souza, ela é metroviária há 19 anos, estudante de Ciências Políticas pela Universidade Estácio de Sá, e ela está hoje como dirigente sindical do Sindimetrô DF, que é uma categoria, né, que há bastante tempo passa por esse processo de ameaça de privatização, e é um sindicato que vem fortemente resistindo a toda essa pressão. Então, muito obrigado, tenho a honra, né, de representar vocês também, fico muito orgulhoso, obrigado pela sua presença, Amanda. Eu que agradeço a oportunidade de estar com esses gigantes aqui, de aprender e poder colaborar no que eu puder, né? Sim, muito obrigado. E antes da gente entrar no debate, eu queria pedir para você que está acompanhando a gente está em todas as plataformas de podcast, também estamos nas redes sociais, então vamos para o debate, já comenta, manda um alô para dizer que você está acompanhando, manda para quem você acha que vai poder acompanhar o debate com a gente, e sem mais delongas, vamos para o debate. Cobori, eu acho que um bom lugar para a gente começar essa conversa, a gente vai falar aqui sobre a privatização, e você tem uma história, né? Toda a nossa introdução já diz aí, esse ponto de vista de administrar empresa, CEO de empresa, né? E sobre o ponto de vista daquela boa gestão, o que os manuais diriam, né, da boa gestão, quando uma empresa ela foi recém-privatizada.
quais são ali as primeiras recomendações que você faria, não, que elas recomendam, né, você fazer, quais são os métodos, os ajustes que se faz a partir desse primeiro momento que o investidor ali vai querer ouvir? Na realidade, assim, tentando pegar de uma forma mais simples e mais ampla, o processo de privatização nada mais é do que vender um bem público, né? Bens públicos, principalmente os que prestam serviços públicos, como é o transporte, ele não deveria ser privatizado, né? Como o próprio nome diz, é um bem público que presta um serviço público e a natureza desse serviço não deveria nem ser o lucro, né? Tanto que a China tem nos dado exemplos claros, principalmente no transporte público, de que o Estado financia um setor que a gente diz que é improdutivo, né? Nos livros que hoje tentam nos explicar a ascensão da China, são macro setores improdutivos que precisam receber transferência de renda dos setores que são altamente produtivos, porque é um bem que serve a toda a população, a toda a sociedade. Você não pode ter a lógica do lucro. Mas, dado essa situação que a gente não vê no Brasil, as pessoas aqui passaram a achar que é um caminho você privatizar um bem público. Então tem sem querer me alongar, tem duas coisas de que eu conheço bem, que é a análise de viabilidade econômica, que eu tenho batido muito, que em vários setores é o Estado que faz o investimento. Nenhuma empresa faz investimento que vai dar retorno no longo prazo. Então qualquer projeto de infraestrutura, principalmente de transporte público, requer um investimento alto, que só vai dar retorno em 30, 40 anos. Quando você joga isso nos planilheiros, né, da Faria Lima, quando você joga lá, um projeto que vai dar retorno em 40 anos, nenhuma empresa privada faz isso, né? As empresas estão buscando os projetos que dão o maior retorno em menor prazo. E, obviamente, é o Estado que vai lá e faz esse investimento. E quando esse investimento matura e realmente, né, não necessita daquele investimento intensivo em capital que é no início, que ele pode começar a gerar com um déficit menor, porque ele sempre vai ter déficit, que é um transporte público, né? Aí você vai, rifa aquilo e vende aquilo para a iniciativa privada. Então, um raciocínio simples que a gente poderia fazer por que nenhuma empresa privada não começa o negócio do zero? Porque justamente não dá retorno no curto prazo. Então, isso é entregar um bem público para empresas que estão visando lucro. E aí, um setor que teoricamente é improdutivo, que não necessita necessariamente olhar para o lucro, passado para a mão da iniciativa privada, obviamente, qualquer empresário quer comprar um negócio para dar lucro. E aí eu costumo dizer, dentro das finanças, que o primeiro objetivo é reduzir todos os fluxos que saem antes do fluxo dele, né? Então, quando você olha a demonstração de empresa, tem vários fluxos que saem. Tem que pagar impostos, tem que pagar trabalhadores, mão de obra, força de trabalho, tem que pagar fornecedores, tem que fazer investimentos. Todos os fluxos que saem da empresa, o objetivo óbvio dele é diminuir todos esses fluxos para sobrar o último dele, que é o lucro, né? Que vai sobrar mais para ele. E aí ele começa a fazer demissões, reduzir força de trabalho, sobrecarregar aqueles que ficam, né? Começam a sucatear os fornecedores, comprar menos e de menor qualidade dos seus fornecedores, começa a suspender os investimentos, né? Aqueles investimentos que, lembre-se, foi intensivo em capital no passado, mas continua ainda tendo necessidade de manutenção de ativos. Aí ele começa a sucatear, a diminuir esses investimentos, né? É porque o capitalismo financeiro por trás, que é o que entra nas privatizações, ele está vendo como é que ele maximiza o lucro no menor prazo possível. Então ele não está interessado em fazer manutenção de ativos, porque ele sabe que isso vai refletir na queda do serviço daqui a 10 anos, 5 anos. Então ele vai tentar ao máximo tirar o lucro nesse prazo, para depois, como a gente vê em vários países do mundo, vem um movimento agora de reestatização, né? Teve todo o movimento de privatização e agora eles começam a reestatizar porque em determinado momento a qualidade do serviço cai, eles têm que aumentar preço, diminuir qualidade, e aí o Estado, principalmente na Europa, onde se começou esse movimento, né? Então você vê muito movimento forte na Alemanha, na França, eles reestatizando esses serviços públicos, principalmente transporte, água, saneamento, energia, eles estão reestatizando, porque o Estado tem que tomar de volta agora por uma pressão da sociedade. Sim. A gente vê, né, esse setor, você falou que é improdutivo, né, eu fico pensando assim sobre como esse processo que a gente está hoje de serviços essenciais, cada vez mais a gente tem, né, deputado, um avanço dessa tentativa de privatizações. Eu não sei até que ponto isso é uma tentativa também
Porque um dos problemas do capital é a demanda, né? Você tem que... Por isso você tem lá a empresa de energético ali fazendo um monte de propaganda, gastando... eu vi já, acho que foi inclusive o Cobori, um vídeo dele falando que eles gastam 90% do dinheiro deles com propaganda. Mas você não vê ninguém falando assim... use água, acenda a luz, propaganda com esses serviços essenciais. E aí você acaba resolvendo um problema da demanda, né? Quando você vai... Porque, assim, o transporte para trabalhador, ele é constante, não tem como. Você para o transporte e você para a cidade, né? Não tem... Os trabalhadores precisam, não só no seu dia a dia, de acesso ao trabalho, mas acesso à cultura, enfim. Mas como é que vocês veem essa questão quando fala do Estado mínimo, né, essa ideia de Estado mínimo, ela cada vez vem para um mínimo que o essencial, ele resolve um problema do capital, mas muitas vezes ao custo da população, né? Não só o trabalhador ali que está na linha de frente, né, um metroviário, mas também todo trabalhador que usa esses serviços que são essenciais, né? A gente pode ver isso claramente no episódio da privatização de Minas Gerais, né? No que o do metrô falou, de Minas Gerais. Minas Gerais. Uhum. No que o Cobori falou de redução de empregados. A gente tinha 1.500 empregados. Hoje são 840 pela privatizada. Teve tentativa de suicídio. Caramba. 6 empregados se mataram porque perderam seus empregos, não sabiam o que fazer das suas vidas. Aí a gente entra na lógica também do lucro. Olha a disparidade que é você vender uma empresa por 25 milhões, sendo que um trem custa 39 milhões. Caramba. E parte dessa venda da empresa foi custeada pela indenização que seria paga àquele desastre de Brumadinho. Uhum. Foi por volta de 400 milhões. Foi usado para indenizar as pessoas daquela tragédia. E eles... Ou seja, uma empresa que já era privatizada, ocasionou aquele desastre da Vale. Uhum. Então, assim, tirou de quem precisava para vender para o Estado. Aí, a gente entra também nessa questão de a garantia que o Estado dá para o lucro dessas empresas que são compradas. Porque todo projeto hoje, principalmente quando se trata de transporte, é uma venda já garantida o lucro, independente da despesa e do prejuízo que essa empresa tem. Então, com certeza, o Estado vai fomentar. Isso é uma questão, queria até te ouvir, deputado Max, que a gente vê muitas vezes essas privatizações, elas ocorrem até com financiamento do BNDES, né? E nesse cenário que você estava colocando, era uma empresa que, né, foi privatizada e que, por falta desse sucateamento que foi colocado, né, pelo Cobori, ela gerou outros prejuízos, né? Os metroviários agora também lá não só a empresa de metrô, né, de Belo Horizonte, também sofrendo com essa questão da privatização, e que parece ser um cenário assim que monopoliza quer dizer, todos os estados hoje passam por os estados e até o governo federal. Hoje ele é responsável por muitas das privatizações que vêm acontecendo, ou parcerias público-privado, né, as PPPs, enfim. Por que a gente está nesse cenário hoje, deputado? Bem, acho que, assim, primeiro, comungar um pouco da fala tanto do Cobori quanto da Amanda, nós estamos vivendo, assim, isso é uma tese de um espectro político, de gestão, de como pensa a governança pública. Então, as pessoas colocam para o conjunto da população que determinado serviço não é papel do Estado. Que por isso o Estado pode abrir mão desse papel e que a iniciativa privada vai salvar todo esse processo, vai assumir os ombros, vai salvar esse processo e ter mais eficiência para isso acontecer. Isso é uma tese. Que se vende como discurso de gerar economia para dentro do chamado Estado, e que o Estado poderia ter uma atenção maior para as outras áreas mais sensíveis. Mas na prática isso não funciona. Então, pegando isso, e o Cobori está muito certo,
Primeiro que serviço público é para servir ao público, não é para dar lucro. Ele é para servir à população. O Estado tem que dar condição da população ser servida. Ponto. E quase sempre eles não privatizam aquilo que pode ter uma concorrência. Ah, sim. Questão do monopólio, né? É o monopólio. Energia é monopólio. Privatizamos a SEB. Só tem uma empresa, não tem como fugir, não tem como eu escolher uma outra. Não, minha conta vai para outra. Não, eu sou obrigado a ficar com ela. Né? Então, assim, nenhum país do mundo entrega sua capacidade energética para nada. A gente entrega. Porque a capacidade energética é desenvolvimento, né? É investimento, é uma série de outras ações. Então, o que a gente vem vivendo é esse espectro de dizer que o Estado precisa dar atenção a outras áreas que eles não vão dar. E aí, quando vem esse debate do Estado mínimo, eu sempre dialogo com as pessoas. Eu rodo as cidades, todas, e moro em Ceilândia. Você vai chegar em qualquer periferia do Distrito Federal, qualquer população DF hoje, a gente for ali agora na rodoviária fazer uma pergunta, você tem médico lá no seu hospital? Não tem. Eu estou dependendo de um cadastro no CRAS para eu conseguir ter o meu cartão Vale Gás porque eu estou desempregado, mas eu não consigo ter acesso porque não tem profissional suficiente para me atender no CRAS. Meus filhos voltam cedo para casa porque a escola que ele está não tem um professor e o professor, então ele volta para casa. Meu filho não tem creche, então eu tenho que trabalhar e pagar uma mãe crecheira. Então não tem Estado. O Estado já é mínimo há muito tempo para um conjunto grande da população. A questão é mínima para quem, né? Para quem? Qual o debate? Aqui, na gestão hoje do nosso Estado democrático de direito, a gente só tem feito o debate político e da gestão desses ativos apenas e exclusivamente na governabilidade, ou seja, no meu potencial de apoio político para um determinado projeto e o que esses parceiros privados podem bancar do meu projeto político, do que uma governança com a população de discutir para onde vai, de fato, os recursos da ponta da política e qualquer estado, e vou pegar o Distrito Federal como exemplo. Então, a população não decide para onde vai os recursos, a população não entende, por exemplo, quanto que é gasto ou não com o metrô. Se você pegar os últimos 7 anos dessa gestão, só reduziu quase 1 bilhão de investimento no metrô. E quando você pega a minuta de privatização que estava em andamento no GDF para entregar o metrô, o governo dava para a iniciativa privada o que hoje o metrô não tem. Primeiro, o metrô não recebe tarifa técnica. É tudo pago pela fonte 100, certo? Ou seja, o que é a tarifa técnica? Quando eu pago R$ 5,50 numa catraca, o Estado complementa porque a tarifa não custa R$ 5,50, ela custa mais. Hoje o metrô, a tarifa, salvo engano, é R$ 7,90 a R$ 8,00, salvo engano, um trecho do metrô, uma perna do metrô. Se o usuário paga R$ 5,50, o Estado não complementa. O Estado diz que complementa a partir da fonte 100 porque eles pagam os funcionários, pagam tudo. Mas quando a iniciativa privada assume, o Estado começa a complementar a tarefa. Garantir o emprego, né? O lucro, né? Desculpa, o emprego não, o lucro. O metrô, quando foi construído, ele era para ter as linhas alimentadoras. O que é isso? Ninguém, ou seja, eu tenho um metrô de Ceilândia, Samambaia, que passa por Águas Claras, Iguará e vem para a rodoviária do Plano Piloto como final, certo? Eu não tenho que ter ônibus direto para a rodoviária do Plano Piloto nessas cidades. Porque o metrô ele é a referência de massa de 1.000 pessoas por trem, 4 carros cada trem, é o menor do Brasil. Menor, ainda leva 1.000 pessoas simultaneamente no trem daquele. Então, o metrô teria as linhas alimentadoras que são circulares nesses lugares para levar para esses terminais para as pessoas baldearem no metrô e vir. Sim, faz sentido. E aí nós temos que lembrar que na privatização, nosso sistema de transporte público aqui já é privatizado. A maravilha. Esse lobby tem ganhado. Eles mantêm os ônibus e as linhas, ao invés do metrô ter suas próprias linhas como receita acessória. O metrô, se for concedido para a iniciativa privada vai ter as linhas alimentadoras. A iniciativa privada vai ter o direito de explorar novas energias e compra de leilão energético em outro lugar. Nós estamos dependendo só de uma fonte fornecedora hoje. Sim. Então você percebe que, na verdade, a privatização ela não é para salvar o empreendimento em si. Ela é para agradar um setor econômico. Todo o metrô no mundo é deficitário. Não tem um que dá lucro. É deficitário. Porque é caro. A nossa energia hoje, que é o maior custo do metrô DF, Amanda me corrija se eu estiver errado, mas são 4,5 milhões por mês só de energia. Se eu levar uma pessoa, custa 4 milhões. Se eu levar 400 mil pessoas, custa 4 milhões. Então é mais vantajoso eu investir
nesse tipo de modal. O que nós fizemos foi ao contrário. Então, assim, essa lógica de privatização, assim como foi com a rodoviária agora, né? É muito mais para agradar um setor específico. Vamos pegar aqui a rodoviária como exemplo agora, e assim eu encerro para a gente fazer esse debate. O GDF investia, antes de apresentar a minuta de PPP, 1 milhão por ano na rodoviária. 1 milhão por ano. Eu acho isso. Quando chega nas vésperas, ele aumenta esse valor para 26 milhões ano. Ele coloca uma coisa chamada assessorista de elevador. Alguém já viu assessorista na rodoviária? Aquela pessoa que fica dentro do elevador, você vai para qual? Só Vale tem dois andarzinhos. Né? Vai Só botar tem dois um andares, mas tem assessorista. Uma escada rolante também. Eles tiraram um recurso e colocou 9 milhões só para segurança. Por conta das manifestações. Não, por que eles fazem isso? Porque quando você faz uma concessão, você tem que entregar para a iniciativa privada da forma como você está dizendo que ela tem que manter e ampliar o investimento. Se eu entrego sem assessorista, sem segurança, elevador quebrado, eu vou manter do jeito que você me entregou. É o padrão de serviço. Sim. Agora imagina se a rodoviária tivesse, nos últimos 10 anos, 26 milhões por ano. Nossa. Nós não teríamos a rodoviária na situação que está. Então percebe-se que o problema da privatização é um processo de gestão também, mas de compreensão de participação popular sobre essa gestão, de controle popular sobre essas agendas, né? O transporte público passa por isso, ele é privatizado e nós pagamos tudo. Sabe uma coisa que acontece hoje? Você que, professor, isso é uma coisa que eu não... A FGV fez um estudo sobre isso e eu fiquei muito cacucado. Tem uma coisa na licitação nossa aqui do transporte, que é comum nas licitações, nós garantimos a reserva a demanda. Ou seja, eu abri 5 bacias para você operar e você ganhou uma. A Amanda ganhou uma, o professor ganhou uma. E eu disse no contrato que você teria 1.000 passageiros, 1.000 passageiros e 1.000 passageiros. E vou pagar pelos 1.000. Só que você sucateou, seu ônibus quebra, não passa no horário, fura viagem, eu começo a achar que você não é legal. Eu mudo para o individual, porque eu tenho um monte de obra para construção de carro, alargamento de pista, viaduto para carro, ou seja, favorecendo o transporte individual, me financio num automóvel em 30 anos ou em 3 anos, 4 anos eu vou pagar ele, e eu saio do seu sistema, ou seja, você perdeu o passageiro. Só que você perdeu o passageiro, mas eu disse que você ia ter 1.000 passageiros. Eu vou lá e pago. Você não tem prejuízo. Eu aumento a tarifa técnica para você. Eu vou dar boa, isso é um negoção. A empresa não faz nenhum sentido, como você falou da propaganda, use meu ônibus ou compre minha água, porque é monopólio, pouco importa. Está resolvido o problema, né? Se eu tiver prejuízo, lá na frente o Estado vai salvar. Foi assim com o Rio de Janeiro agora, que a FUD meteu o pé lá do metrô. É assim na linha agora em São Paulo. Foi assim em BH, quando privatizou, o preço era 1, saltou para absurdos. Eu esqueci o valor agora, acho que a equipe pode dar uma olhada aí. Tava 1,80. 1,80, exatamente. Passou para 5,30 e agora eles estão querendo colocar 5,75. Só que a gente tem que considerar... Vamos devagar. De 1,80 para 5,30 e agora vai para 5,75. Aí a gente... Perdão. A gente considera a exclusão que tem social, porque a gente eles transportavam 250 mil usuários dia. Hoje, com 5,30, estão transportando uma média de 90 mil. Então, é gritante. Claro. E a tendência é diminuir. E aí, os usuários ficam reféns no sistema, porque vai ser liberado o trem na hora que for conveniente para a empresa. Tá o pico, exatamente. E eu queria só... parar para... Assim, eu tive um professor de Direito Econômico. E aí eu falei, não... Era uma época que eu tinha menor engajamento político, digamos assim, tá? E aí ele falando lá sobre privatização, era na faculdade, né? Privatização, então, não, tem que privatizar. Tal. Eu falei, tá, entendi. Não, porque aí... você tem que diminuir o Estado, entendi. Tá, mas aí eu, no final, eu fiquei com uma pergunta, tipo, no final da aula eu vou chamar o professor ali para tirar essa dúvida, né? Professor, eu não entendi isso. Não, porque o Estado não faz, né? A resposta é essa. Por que tem que privatizar? O Estado não consegue fazer. Eu falei, cara, ele não consegue fazer, né? Professor, por quê?
por que não consegue fazer? Fala aqui só para mim, assim, para eu entender, assim, porque essa eu não peguei. Não, porque não consegue. O privado é bom demais. O privado é que vai trazer a solução. Tá, não, entendi. Tá. Mas eu não entendi, na verdade. Por quê? Assim, você não respondeu por quê, só foi uma outra afirmação. E aí, até tentar entender essa questão de... Há um caráter, quando a gente fala sobre privatização, há um caráter de algo científico e irrefutável. A gente ou privatiza ou acabou. É uma tendência natural. E eu penso também que não é assim, não é demonizando a iniciativa privada. Pelo contrário, tem muita tecnologia lá e muita saída na iniciativa privada. O problema é que ela pode até ser parceira pontual numa ação, mas ela não precisa dominar o todo de uma política pública, entende? Ela pode ser parceira de uma ação, mas cumprir um papel de uma política pública que é para servir ao público e com equidade, ou seja, tratar diferente os diferentes, é aquela pessoa que é precarizada, que está fora da formalidade, que está no bico e que não consegue hoje mais, por exemplo, circular pela cidade. Ela não acessa por saúde, ela não acessa educação, ela não acessa busca de outras ações. Então o problema não é a iniciativa privada, o problema é como uma vertente do Estado pensa a entregar os seus ativos com claro benefício de lucro. Sim, não é porque a iniciativa privada fala assim, eu vou assumir o metrô porque eu vou fazer ele ser mais barato, mais eficiente e custo menor. Pelo contrário. Ninguém entra para perder, né? E todo mundo ganha, porque o Estado vai sempre alimentar essas figuras. Pode pegar todo o processo de privatização, o Estado acaba ou patrocinando via outros caminhos, mais uma vez eu vou trazer a rodoviária como exemplo. Lá, a rodoviária, o processo é, em 20 anos, a empresa tem que dar de investimento em ortoga 120 milhões. Só que em 10 anos, só em 10 anos ela vai ganhar de taxa de acostagem 120 milhões. Ou seja, a própria taxa de acostagem vai pagar o que ela tem que fazer de investimento e depois ela vai ter mais 10 anos de taxa de acostagem, que é 120 milhões de lucro. Assim, não dá para aceitar um negócio desse. É a população bancando, né? No fundo... Nós vamos bancar sempre. Pagar e cobrar. Na verdade, o processo de privatização é a tomada que o capital faz do Estado para si, né? O Amanda falou que o Estado, esse discurso do Estado mínimo é para os outros, né? O Estado é sempre máximo para o dono do capital. O Estado, quando a gente for entrar em outro assunto aqui da reforma agrária, o Estado é máximo para o agronegócio. Né? Tem 500 bilhões lá no plano safra. E tem quase nada para a agricultura familiar. Tem quase nada destinado para uma reforma agrária. Não tem nada. Então, esse discurso do Estado mínimo é diversionista. Né? E eu acho que a luta política, principalmente da classe trabalhadora, via os sindicatos, é muito mais essa conscientização política de que o modelo que aí está construído, ele trabalha desse jeito, funciona desse jeito. Então, quando você, pegando aqui alguns ganchos aqui, quando você falou, a empresa não faz propaganda, consuma mais água, ande mais de metrô, porque quando você privatiza, ele está preocupado em maximizar o lucro com aquela demanda que já existe. E como o deputado falou, até inclusive se ela baixar, porque o Estado, na licitação, já garantiu uma demanda mínima. Então, tudo que a empresa privada vai fazer é maximizar o lucro com o que já está ali instalado, o que já tem de demanda. E aí aquilo lá é reduzir custos a qualquer custo, né? E principalmente quando você olha numa DRE, o maior fluxo que sai é a despesa operacional lá na despesa de pessoal, é trabalhador. Né? Então, serviços públicos não pode ter a visão do lucro. Tem que saber, eu costumo brincar quando as pessoas tentam simplificar igual. Você veio de carro para cá, qual o lucro que você teve de vir de carro para cá? O transporte não é feito para dar lucro. Eu vim para cá, qual o lucro que eu tive? Nada, só custo. Então, transporte, bens públicos é custo. E o custo tem que ser bancado pelo Estado, porque o Estado se a gente for pegar na história, né, quando o Estado foi criado, desde John Locke, Thomas Hobbes, o Estado é um terceiro que regula uma relação desigual. E nessa relação desigual, ele tem que estar do lado do mais fraco, não do mais forte. E o Estado foi tomado na democracia burguesa, tomou o Estado para si, né? A burguesia tomou o Estado. E aí que quando eu falo burguesia, hoje no contexto é difícil, que eu acho que essa luta política, sim, a Amanda estava falando aqui sobre empreendedorismo. Hoje o pequeno empreendedor, ele acha que ele é burguesia. Ele não é. Lá no mar ele é pequeno burguês. Quando eu estou falando burguesia, é o detentor do grande capital, dos grandes bens de produção. Então, essa luta política é a gente conscientizar o povo, a classe trabalhadora, que todos nós somos classe trabalhadora. Sim. Né?
Porque a privatização, a terceirização, a quarteirização é uma forma que o capital encontrou de dividir a classe trabalhadora. Sim. Então, quando eu terceirizo, o que eu estou dizendo, Max, se é meu empregado, abre uma empresinha, eu vou terceirizar, você vai ser agora um empreendedor, se a gente vê aqui o empreendedorismo, eu estou passando para você o risco de administrar outros trabalhadores e estou passando também um papel para você pressionar esses trabalhadores. Uhum. Então, se a gente fosse pegar na história também, é o novo capitão do mato, né? Você não quer ser o escravo, você vai ser agora o capitão do mato, é você que vai chicotear o pessoal. Sim. E aí esse cara passa a achar que ele é empresário também, que ele é burguês, e ele começa a reproduzir isso para baixo. Então, que é o sonho do oprimido é ser opressor, né? Sim, então, Paulo Freire. Eu acho que os sindicatos, as formas que os trabalhadores têm de se organizar via sindicato, a gente estava comentando antes, é um sentido muito mais político do que econômico, do que uma simples luta por melhores condições de trabalho. Não, é uma luta política para que quando cheguem representantes nossos, né, lá no parlamento, como deputado, ele reproduza essa vontade política da classe trabalhadora. Né? Sim. E a gente estava conversando aqui nos bastidores, você revelou pra gente que você também já foi sindicalista, né? Você tem esse passado aí também, né? Fui grevista, como bancário, fui 4 anos bancário, fiz 8 greves. Tava comentando. 4 anos e 8 greves, mas você tinha luta. Naquela época, a primeira foi até durante o último governo, o último ano do governo militar, 85, né? Aí eu fiquei 4 anos no banco, 8 greves. Naquela época, os bancários tinham muita força ainda, né? Os sindicatos bancários ainda tinham muita força para se mobilizar. Porque o final, só pegando um sentido histórico, o final da década de 80 foi quando o Lula se projetou, né? Uhum. O início da década de 80 ali, e aí foi justamente quando iniciou a Revolução Neoliberal. Mas naquela época o sindicalismo era muito forte, muito representativo. E ele foi minado no mundo inteiro. Né? Esse problema hoje que os Estados Unidos passa por isso também, se você olhar a história. Né? No início da década de 80, as trade unions. Sim. O exemplo aqui do sindicato dos metalúrgicos do ABC era muito forte lá em Detroit, tanto que ele é o símbolo ali do esvaziamento da indústria americana. Uma forma que o neoliberalismo, via Reagan, Thatcher, encontrou de minar a força dos trabalhadores nos Estados Unidos foi transferir a mão de obra para a China. Eles não fizeram para ajudar a China, eles fizeram porque, esses caras aqui têm muita força, são muito organizados, o custo da mão de obra está ficando inviável para o meu retorno enquanto capitalista. Como que eu maximizo o meu retorno? Tiro a indústria daqui e levo para a China. E precarizo o trabalho e tal. Então, o que eu costumo criticar é que o problema dos Estados Unidos lá dentro foi eles mesmos que criaram. Esse problema que agora, via discursos ultra-direita, se aproveitando dando um nome claro, né, um discurso fascista que acendeu o Donald Trump para tentar manipular essa massa de trabalhadores da indústria ali do meio oeste, o próprio pessoal do agronegócio nos Estados Unidos, a área de serviços que tem salário estagnado desde a década de 80, era encontrar um inimigo. Na realidade, o inimigo são eles mesmos, né? Porque quem criou a ascensão da China foi a necessidade do capitalismo financeiro de maximizar cada vez mais retorno, que é essa contradição do capitalismo. E a gente teve aqui no Brasil o André Esteves da BTG Pactual fazendo aquele discurso depois da privatização da Eletrobras, da Copel, da Sabesp, né? Falando que, né, no cenário que a gente está hoje de sindicalismo, a gente não teve nenhum tipo, ele até fez uma sátira, né? Falando, não teve uma manifestação ali, não tinha nenhum papel lá escrito não façam isso, né? E isso revela muito pra gente o cenário que a gente está hoje. Eu queria entender de vocês, por que a gente chegou nesse ponto? O que nos trouxe até esse cenário que o sindicalismo hoje ele não está conseguindo ser uma resposta? Você falou, deputado, de participação popular. Quando os trabalhadores eles vêm fazer uma greve, né? Dizendo, nós não queremos a privatização. Isso requer envolvimento de mais de uma categoria, porque não adianta só a empresa que está sendo privatizada, porque não é só ela que vai ser afetada. Todos os trabalhadores vão ser afetados. Você acabou de trazer um cenário em que deixou de fora o transporte público, deixou de fora de um monte de trabalhador que agora não consegue ter acesso àquele serviço público, justamente porque o valor ficou inviável para ele. Então, outras categorias vão sofrer com isso, o custo de vida se eleva, né? Mas você não vê um movimento sindical hoje
conseguindo mobilizar, dialogar com a categoria e é o que eu estava falando das greves. Participação popular, quando o trabalhador ele entra em greve, né, e ele diz o que ele quer, ele reivindicando o poder político para participar das decisões daquilo que vai ser. O que você está falando aí o sindicalismo político, nos anos 80, era o que mais tinha. Né? As greves longas, tinha greve pela abertura da democracia. Não tem nada mais político que isso. E hoje isso é visto, não, demonizado. Não, gente, olha, não mexe com política não, fique restrito ali cada um ao seu segmento. Como é que vocês veem esse cenário e como que a gente chegou até aqui? Olha, eu parto da premissa da publicidade do mercado, porque hoje a lógica é individualista. Você tem que ser um empreendedor, você tem que ser um MEI, você sempre superando. Então você desistiu da luta, né? A propaganda é essa. Tirou a luta coletiva, passou para o individual. Uhum. Então já fica muito mais difícil as categorias se unirem, sendo que dentro da própria categoria está difícil de ter esse rumo, né? Uhum. Coletivo. Então isso dificulta muito. A gente também tem a parte política, né, que às vezes você não tem algumas centrais estão envolvidas, né, naquela busca, daquela luta, não estão muito coesos, né, com o que deveria ser a reivindicação, né? Uhum. Eu enxergo também, a Amanda falou muito bem, assim, primeiro esse momento da história sindical brasileira, né? Isso parte primeiro de uma percepção histórica de criminalização dos movimentos organizados, com o golpe de 2016, quando o Temer assume e ele faz aquelas micro-reformas, uma delas é retirar recursos dos sindicatos, que impede, inclusive, dele ampliar a organização, dele fazer a mobilização na ponta e na base, e amplia, dentro da jornada de trabalho, as terceirizações, que faz com que aqueles trabalhadores não consigam se organizar, porque ele fica na mão do patrão. Sim. Né? Você tem, por exemplo, o Distrito Federal. Nós estamos vivendo agora, já tem uns 15 a 20 dias de greve dos professores. Sim. 70% dos professores hoje são temporários. Só tem um ano renovado por mais um ano. E aí, Sempre qual o fazendo problema novo de adesão 100% da greve? É que o temporário tem medo de fazer greve e ser devolvido, tem medo de fazer greve e ter o ponto cortado, porque é um elo fraco. Claro. Então, a gente também chegou nesse panorama pela lógica burguesa de como eles querem pensar a gestão desse Estado. Então, eles não querem ter o espaço do contraditório, ou seja, né, a fuga de capital é sempre grande, a maximização do lucro é sempre acima do que seria considerado minimamente ideal, né? Não tem ideal para essa turma, se eles lucram esse ano XB, o ano que vem não é vamos manter a meta, não, vamos agora ter que dobrar essa meta aí, porque e agora, olha lá, né? Agora nós mais. temos que crescer esse negócio. Então, assim, não vai ter saída. Eu vejo um cenário, não é pessimista não, acompanhando um processo cíclico da história. Uhum. O Brasil vai caminhar por um caminho que vai ter que gringolar, não tem muita saída. Porque o custo de vida está caro. Tá caro o custo de vida. Nós estamos vivendo um momento de mesmo aumento de taxa de emprego, é muito baixo o salário para manter esse custo. Então a pessoa prefere viver na civirologia do bico, no viver o agora, do que pensar numa prospecção de vou me aposentar no futuro. Esse futuro não existe para essa geração, porque ele vai se aposentar com 75 anos. Na visão dele, 75 anos ele não tem mais nem vida, não tem nem tesão para viver nada. Então ele falou, bicho, eu vou viver agora. Tá doido, né? Mas 75 eu já morri, né? E não tem como tirar isso do jovem agora, porque ele olha e fala, vem cá, tu tem que pagar um salário mínimo para eu ficar 8 horas por dia contigo. Fora que eu tenho 2 horas para ir 2 horas para voltar para casa, 10 horas do dia, eu fora ferrado. O moral, né? Tudo. Ele fala, bicho, eu prefiro... Não paga nem o aluguel. Não, eu prefiro fazer um monte de bico aqui, eu consigo me livrar, eu entro num aplicativo que me paga um valor que eu não pagaria porque eu não tenho instrução, educacional ao nível do que esse salário paga hoje no mercado para doutores, para mestrados, né, para mestres, enfim. Então, a luta sindical é fundamental, só que ela foi minada. E onde nós chegamos até aqui? Aí é uma crítica que eu tenho para o campo da esquerda. Chegamos nesse campo aqui por uma conciliação de classe. Totalmente. Né? Porque nós cedemos isso e não fizemos um esforço de romper isso.
e de mostrar para a população que esse rompimento é um rompimento, faz o nosso povo, inclusive, achar que o empregador é o santo. Porque ele paga o meu salário. Não, cara, ele vai pagar o seu salário porque você doou o seu tempo, sua vida. Você gerou essa riqueza. Você gerou isso. Você é parte desse processo. Ele precisa de você também. Então, assim, não tem saída fácil. Mas isso se faz, mais uma vez, com formação e organização. O que o professor pontuou muito bem nos anos 80, e a nossa geração, e a minha geração, que é pós, eu nasci nos anos 80, né? Com a organização social. Então, por exemplo, eu fui membro a minha luta, como grande parte da nossa geração que está na Câmara Legislativa, é movimento estudantil. Hoje em dia você vai nas escolas, é desestimulado ter grêmio. Sim. Imagina. É desestimulado ter grêmio estudantil. Você aqui sindicaliza, vai assumir a presidência, é atacada, criminalizada. Sim. O conjunto da população que dá uma multa, corta o teu salário. Então, a correlação de força, ela sempre foi desigual, mas nesse momento é mais desigual ainda. Porque os sindicatos, por exemplo, não têm os fundos garantidos. Olha, esses fundos sindicais não foram agora não, surgiram Vargas lá. Olha, nós estamos falando do período ditatoriais, hein? A maior ampliação de sindicatos do campo foi na ditadura militar. Sim. Mas porque a ditadura militar queria organizar o campo para não deixar os camponeses se organizarem. Porque na América Latina e no mundo, as revoluções passaram também pelas bases. E nos anos 60, 70 e 80, nós éramos 80% rurais. Então o campo concentrava a maioria da população. Hoje é a cidade, mas não naquela época. Naquela época era o campo. Então organizar o campo era fundamental. Então o governo militar saiu abrindo as centrais sindicais territoriais do campo para que o patronal assumisse. Mas qual foi o problema? Que o trabalhador se ligou e começou a assumir a parte sindical, começou a ser a maioria. Né? Então hoje industrialização também. Total, fundamental. Então assim, é isso, né? Nós temos vivido esse momento da conjuntura. E com o avanço da tecnologia, essa configuração de classe, chão de fábrica, perdeu o sentido. Ela existe, mas ela não cabe. Né? Então imagina a turma nossa de comunicação. Né? Vamos lutar para garantir um piso da educação. Tá solto, tá difuso. Não se reconhece no lugar, não se reconhece no espaço específico, e até que tenha lá o sindicato da categoria, mas é um sindicato sem chão de fábrica, um sindicato que não consegue localizar no tempo hábil as pessoas, elas estão dispersas na civirologia. Então, assim, é uma conjuntura que nos levou até aqui, e meu cenário é que a gente vai viver aí alguns próximos anos de um tensionamento muito grande, porque da forma como está, nós vamos ter que fazer uma grande reforma, uma revolução na estrutura completa E aí é isso, cortar privilégio mesmo, setores, organizar a classe trabalhadora a partir de outro rumo. Eu estou lendo sobre o renda universal, mínima universal, estou achando que esse é um caminho, né, porque não vai ter renda para todo mundo, e a precariedade gera, né, diferente do que o Rei do Ovo disse, que não consegue contratar porque o povo fica no Bolsa Família, né? É porque ele fala assim, eu vou trabalhar para esse cara por um salário mínimo, vou perder meu Bolsa Família, vai me demitir daqui a 6 meses. E a qualidade do emprego que ele está... É isso, é horrível. Então, imagina, se todo mundo tivesse renda mínima, eu estava negociando com o patrão outra coisa, eu não vou perder se eu for trabalhar com você. Então, você me paga o que eu mereço, paga o valor que eu sirvo, o valor que eu tenho de conhecimento para você. O exército de reserva tem como sobreviver, né? Exatamente. E apesar de eu falar muito de economia e sempre ver a lógica econômica, e eu tenho batido assim muito quando eu falo que a gente tem que tirar a lógica econômica das relações, né? Quando o deputado Max falou aqui a esquerda errou nessa conciliação de classes, porque eu acho que o sindicato ele fez a conciliação pela lógica econômica, tem que ser bom para o capital, tem que ser bom para o trabalho, e aí se concilia ali sob uma lógica econômica. E o sindicato ele tem que ter uma lógica política de luta de classe, de que porque os caras falam lá na China tem uma ditadura, não, lá tem uma ditadura do proletariado, aqui a gente também tem uma ditadura, que é a ditadura da burguesia, entendeu? Que cada um quer se impor. Então a classe trabalhadora precisa se organizar para se proteger desse discurso que está ficando muito comum através da própria tecnologia, do poder de comunicação que eles têm, eu acho assim, sob o ponto de vista filosófico, o que a direita, o que o capitalismo tem feito com a classe trabalhadora é desqualificar a classe trabalhadora como trabalhador. Você vê bem, todo o discurso que está sendo feito é que você não é trabalhador. Colaborador. Então, quando você deixa de se identificar como um trabalhador, você também não consegue se mobilizar como uma classe, entendeu? E aí você passa a achar que você é empreendedor.
Você pega um motorista de Uber, um entregador do iFood, ele não se considera um trabalhador. Ele acha realmente que ele é um empreendedor. Ele tem liberdade de horário, ele faz... E é uma das maiores categorias dos trabalhadores. Então, o capitalismo, se pensar bem ao longo do tempo, que ele tem feito a cada vez mais, é precarizar cada vez mais o trabalhador. É precarizar as relações de trabalho e é tirar essa consciência de classe do trabalhador. Então, hoje é difícil a esquerda chegar nessas pessoas e unir essas pessoas por uma consciência de classe. Isso para mim é bem óbvio, assim, quando você conversa, o deputado deve conversar muito com a pessoa não se enxerga mais como trabalhador que ele precisa se mobilizar para fazer a luta política. Então, a dificuldade hoje do sindicalismo acho que é essa, porque a gente estava até comentando ali, o sindicato ele começou também a dar uma lógica econômica com seus próprios sindicalizados do clube de benefícios. Falou, não, vem cá, tem um clube, aqui você tem um desconto no plano de saúde, né? Então ele começou também a fazer uma lógica econômica para o trabalhador ver algum benefício em ser sindicalizado. Sim. E não pode ser por aí. O trabalhador tem que ver o benefício de ser sindicalizado por uma questão de classe e de luta política. Sim. Porque o negócio está ficando cada vez mais desigual. O capital está ficando cada vez mais poderoso nas relações de trabalho. Cada vez mais poderoso. Porque ele cria cada vez mais precarização, aumenta cada vez mais o exército de reserva, porque o capital cada vez mais vai precisar de cada vez a mão de obra mais barata para cada vez mais maximizar o retorno do capital. Então, como diria Karl Marx, esse exército de reserva que o capitalismo está criando, ele está aumentando com esse poder de comunicação que ele tem, de tirar da gente, da classe trabalhadora, a consciência de classe. E isso eu acho um movimento perigoso, em que em algum momento o trabalhador vai ter que se mobilizar. A esquerda vai ter que chegar nessas pessoas e ser radical, de falar, cara, é que isso aqui é uma luta política. A gente tem que tirar o sentido econômico do negócio. Eu tenho falado da escala 6x1, todo mundo querendo dar sentido. Cara, isso não é uma discussão econômica, isso é uma discussão filosófica. Se a sua empresa, para funcionar, precisa de um cara trabalhando 6x1, sua empresa não devia nem existir. Não precisa ficar fazendo conta. Se para existir precisa, é a mesma coisa na época da escravidão. Vai acabar os escravos, vou quebrar a fazenda. Ué, mas se você precisa de família para trabalhar aí. Se você precisa de escravo, você não devia nem existir, meu amigo. É uma relação filosófica a discussão. E óbvio, né? Ela é bem... Você não precisa refletir tanto para entender que eu preciso de dignidade humana. Lógico. Né? Você estava falando aí da questão dos sindicatos, né? Após a reforma trabalhista, na época 2016, a reforma começa em 2017. O índice de sindicalização naquela época, 2016, era 16, alguma coisa por cento. Com a reforma trabalhista, que ela passa a permitir a precarização em várias frentes, né? Porque a gente tem que lembrar que ali houve também a lei da terceirização, que ampliou a terceirização, né? E você tem o trabalho intermitente, você tem várias figuras novas que a reforma trabalhista permite. O último índice, que 2024, caiu para 9%. 9, alguma coisa por cento. Sindicalização, que era 16, caiu para 9. A nossa sindicalização ela não era diferente da sindicalização no mundo, resguardada a China, que sempre tem um índice diferente, mas que todos os especialistas que fazem análise sobre o que aconteceu, que houve uma menor sindicalização, ele vai para esse lugar da terceirização. Você não pode nem se solidarizar com aquele trabalhador que agora está numa situação ainda mais precarizada do que a sua, né? Você está numa empresa que tem um outro serviço que foi precarizado, você não pode fazer greve para se solidarizar e lutar. Não pode assim, né? Porque essa coisa, né? Porque que a justiça diz que não pode, que nem tudo não pode. Você vê os professores, eles estão enfrentando uma decisão contrária a eles, que até pouco tempo atrás era uma multa de R$1 milhão por dia. R$1 milhão por dia, e eles resolveram enfrentar, entraram com os recursos, conseguiram reverter, mas caiu para 300 mil por dia. E eles continuam enfrentando. Então, mas de qualquer maneira, dizem que esse índice de sindicalização ele já desceu aí para 8%, alguma coisa assim, mas justamente eu não coloco toda a responsabilidade, lógico que é um movimento de força, toda a responsabilidade nesse movimento, que essa oportunidade que foi gerada a partir do golpe na presidenta Dilma, né, que foi feito pelo Temer, que foi quem também permitiu as bets, né? Tem que lembrar isso, quem permitiu as bets foi o Temer, né? Que hoje é um problema gigantesco para a gente enfrentar, um problema gigantesco para a classe trabalhadora. Mas que
também eu acho que o sindicalismo ele vem num momento que a gente precisa se reinventar. E justamente o Sindicast é isso, a gente tentar pautar aqui o sindicalismo para frentes políticas, mas também repensar o sindicalismo sobre vários temas, né? E também propor. A gente precisa pautar uma reivindicação. A gente vem num processo de... a gente teve aqui no primeiro episódio, falamos sobre a Constituinte, né, o processo da elaboração da Constituinte, da Constituição brasileira, em que o sindicalismo teve uma participação fundamental. A gente ali conseguiu impor grandes vitórias, inclusive a última redução da jornada de trabalho de 48 para 44 foi foi na Constituição. A nossa proposta era de 40, mas que ficou ali, vou deixar aí um gatilho para assistir, para descobrir como é que foi esse processo, mas que a gente vem aí num processo de muita resistência, deputado. Muita resistência, mas a gente está propondo o fim da 6x1, que nunca devia ter existido, né? Mas que eu vejo você defende um projeto, deputado Max, que de tarifa zero, e que no transporte público, né? Tarifa zero no transporte público. Até que ponto você acha que isso é uma alternativa à privatização? Assim, porque é como eu enxergo isso. A gente tem que propor alternativa. Não pode privatizar, tá? Mas o que a gente tem que fazer? Porque o serviço público, muitas vezes, ele é precarizado, mas o que ele precisa... Como que a gente faz para ter uma proposta, né, para a população falar, não, é esse o caminho, então? Não ficar só na resistência. Perfeito. Olha, sobre o transporte, o tarifa zero é uma coisa bem específica, assim. Mas antes disso, dizer que toda a precariedade de um serviço público, ele é proposital. Perfeito. Porque toda a lógica vai ser a disputa orçamentária. Tudo que nós tratarmos aqui tem a ver com a disputa orçamentária. Para eu ter um metrô eficiente, com capacidade de atender mais pessoas, eu preciso de investir nesse metrô. Eu preciso disputar o orçamento da cidade como o metrô como prioridade. Eu não precisava ter entregado a SEB para a iniciativa privada se eu tivesse prioridade de investimento, porque a SEB ia me fazer uma capacidade de desenvolvimento, uma capacidade de distributiva, né, para as pessoas de forma mais justa. No caso do transporte, mais uma vez é importante dizer, assim, primeiro que depois da jornada de junho de 2013, houve uma grande acrescente, o debate de junho de 2013 inicia-se pela luta da tarifa, pelo aumento da passagem. 20%, né? Era 20%. 20% não, 20 centavos. 20 centavos. Depois ele é capitaneado com a vacância da institucionalidade, ou seja, os partidos não aderiram aos movimentos, houve uma vacância de debate que começou a vir uma série de coisas, inclusive a negação do chamado Estado, mesmo pedindo mais Estado. Ou seja, ninguém reconhecia no Estado mais essa figura capaz de sanar as nossas problemáticas, falta de moradia, falta de geração de emprego e renda, acesso à saúde, acesso à educação, mas eu ia lá dizendo que eu queria tudo isso. Eu quero educação, eu quero saúde, e não é a iniciativa privada que vai dar isso para mim, né? Então, quem vai dar isso é o Estado. Então, mesmo negando o Estado, pediu mais Estado. Dali, a deputada Erundina, nossa referência, apresenta uma PEC na Constituição, a PEC 25, que coloca o transporte no mesmo patamar da saúde e da educação como um direito social constitucional. Sim. Então, hoje o transporte é um direito social constitucional desde 2015. E ela apresenta, então, um outro projeto, estava sendo debatido ontem, nessa PEC da PEC 25 também, que era o Sistema Único de Mobilidade. Ou seja, assim como tem o Sistema Único de Saúde, onde todo mundo repatria União, Estados e municípios para financiar a saúde, isso deveria acontecer com o transporte. Bem, o transporte ele foi capitaneado pela iniciativa privada. Por quê? 70% dos municípios, das cidades brasileiras, não tem transporte intermunicipal. Não tem transporte. Aí é Ubermoto, van clandestina, não tem. Né? Esse é um problema das grandes cidades, que precisa você ter a malha de levar seus trabalhadores para o trabalho. Então, o transporte público surge para isso, para levar o trabalhador para o seu destino de trabalho, não para as pessoas viver a cidade. Apenas. Não para as pessoas, tanto que os horários é de manhã e final da tarde. Nos intervalos você tinha grande dificuldade para isso. Isso muda quando as pessoas começam a entender que o transporte ele é ferramenta fundamental para as outras políticas públicas. E aí é que tem um detalhe. Há modelos de concessão em que o Estado subsidia, e essa é a realidade, e há modelos em que o usuário paga tudo. Então, Águas Lindas é assim, passagem é R$11. Cara.
Então imagina, a pessoa paga R$11, não tem subsídio. Como é que funciona? Passagem de cara, eu saio dela porque eu junto com meus 4 amigos aqui, ratei um carro, eu dou aqui R$10 para ele por dia, ou R$8 para ele por dia, ele pega de todo mundo, salva a gasolina para chegar no trabalho e salva a gasolina para voltar para casa. Essa pessoa saiu do sistema. Se as pessoas saírem do sistema, se na empresa, na concessão, o Estado salva, aqui não tem salvação, a empresa está sozinha, então ela tem que aumentar a tarifa de novo. É uma bola de neve. Então a maioria das empresas estão colapsando e abandonando o sistema de transporte. Então grande parte dos tarifa zero em grande parte das cidades surge por uma possibilidade de vacância da empresa. Ela vai abandonar o sistema e o Estado tem que... E aí, surge uma oportunidade. E aí é que vem um detalhe da empresa privada. Por que ela concorda com tarifa zero? Porque é a salvação dela agora. Ah, tá. Então tarifa zero agora está garantido, vai ser pago tarifa zero Só que o nosso debate não é se o subsídio é maior ou menor, é porque a gente não paga tudo mesmo. Então aqui no Distrito Federal, 70% do custo do transporte é pago pelos impostos da população, 30% é pelo usuário. Então não estamos debatendo que tem que tirar os 70%, nós estamos debatendo por que não botamos mais 30% ou mais 40% e faz ele ser para todo mundo. Só que aí a gente apresenta uma outra configuração, temos que rever contrato. Não pode ser mais esse nível de concessão, tem que ser por prestação de serviço. Tem que ser por prestação de serviço. Então vamos lá, o que quer dizer prestação de serviço? Eu alugo o seu ônibus. Se ele vai andar 1 quilômetro, 10, 20, 30, 100 mil quilômetros, não me importa. Eu vou pagar o mês desse ônibus. Aqui no DF não. O custo da empresa é por quilômetro. Então, ou seja, ela diz para mim assim, ó, meu custo é R$ 7,90 ou R$ 8,90 por quilômetro. Mas a remuneração é por acesso. Por isso que vive lotado os ônibus. Porque eu pago por passageiro. Eu não pago o quilômetro do custo da empresa. Porque o cálculo que a concessão fez foi que tanto o OPEX ou o CAPEX da empresa, né, que ele vai entrar, eu vou fazer isso tudo no balanço final. Um eu deixo para o balanço final, o outro eu salvo agora no decorrer disso. Então, se o seu custo é por quilômetro, mas a sua remuneração é por acesso, alguém está lucrando muito aqui, porque um ônibus que deixa de furar uma viagem, 10 minutos de atraso, é mais pessoas dentro do ônibus. Se eu faço por prestação de serviço, essa empresa não está mais preocupada se o ônibus vai lotado. O modelo de negócio mudou. Mudou, mas eu quero botar mais ônibus rodando, porque quanto mais ônibus estiver rodando, mais recurso eu ganho. Então, nós temos que mudar essa configuração. Criar um fundo de transporte, porque nós precisamos ter fonte financeira para subsidiar esse transporte para todo mundo. E aí, é o que os outros países estão fazendo. Não tem negociado. Taxar carro, taxar estacionamento para carro, taxar imposto progressivo para novas áreas habitacionais que vai demandar mobilidade urbana. Então, vou botar aqui o Jockey Club. Legal, não tem ônibus para ir, vai ter que ter. Então, agora tem uma taxa desse conglomerado de cidade, está criando com uns 40, 50 mil pessoas, vai ter uma taxa para bancar a mobilidade. E a gente apresentou isso, tudo que eu estou falando, nós já apresentamos na Câmara Legislativa e foi vetado pelo governo. Eles botaram como vício de iniciativa, que tinha mesmo. Claro. Mas eles podiam ter aproveitado. E aí o custo está pago. O custo está pago. Quando nós falamos que o tarifa zero era possível e o governo dizia que não era, a gente falava é possível. Está aqui os cálculos, esse sistema está pago. Por quê? Se eu pago o motorista, pago o cobrador, pago o ônibus e pago o diesel, por que eu ainda estou remunerando a empresa por acesso? Se já está pago os custos deles aqui, a taxa de operação dele está paga aqui. Eu quero que antes sem a catraca, né? Sem a bilhetagem. Eles começaram no domingo e feriado e deu resultado. Né? Nós aumentamos em 40% de demanda reprimida de pessoas que não usavam o transporte. Você imagina, né? Pessoas que não tinham direito de ir no zoológico, de conhecer a torre de TV. Eu não estou falando do quem tem a passagem ou o vale de transporte ou passe livre para poder chegar nos determinados lugares. Estou falando de pessoas que estão abandonadas, né? Excluídas do acesso à cidade. Então é uma política social. Agora nós estamos lutando para ser todo dia. Né? Estamos estudando agora a relação sobre tarifa zero e saúde, porque nas cidades que implementaram, esse foi o tópico que mais cresceu de acesso às pessoas. Faz sentido. Consultas, Sim. Exames. Porque é caro, gente. No dia a dia... R$11 para você ir voltar, a pessoa que não tem dinheiro fala R$11, peraí, eu não consigo. Então, assim, qual é a alternativa, então? E aí eu quero dizer, qual é a alternativa, então, frente ao discurso, aos potenciais discursos de privatização? Não tem saída fácil. A pessoa que pode também dizer, não tem uma saída fácil. Mas certamente é com a governança e controle social. Participação social e popular nas negociações.
Muito desses casos de empresas que são ditas deficitárias ou que estão colocando o negócio a privatizar, ela teve muito mais uma característica de abandono e de sucateamento como justificativa para a privatização. Então, se você tem um controle social e popular, você não deixa que o dinheiro seja minado, tenta barrar as diversos níveis de corrupção, cria um processo de governança administrativa baseada aí numa série de métricas, né, e cálculos de metas a serem cumpridas e vencidas a benefício da própria população. Então, se nós tivéssemos um conselho social do metrô, nós estávamos ali acompanhando se a empresa faz mesmo a manutenção no tempo certo, porque o metrô DF, tirando os metroviários, o resto é privatizado, manutenção é privatizada. Segurança patrimonial é privatizada. Controle de... Privatizada, leia-se terceirizada. Porque eu já abri mão disso. Precarizou o trabalho. Eu tô abrindo. Aí agora eu vou dar a bilhetagem, que é a única coisa que entra, eu tô dando para alguém. Uhum. Então, assim, no final das contas, já tá tudo terceirizado ali na lógica do metrô. O que falta é que se a gente não tem um Estado capaz de cuidar de uma rodoviária e do metrô, não cuida da vida das pessoas, cara. Não cuida da vida das pessoas. Então, sim, um dos caminhos para sair para isso é radicalizar na democracia. É criar os conselhos populares de bairro, é criar a participação administrativa, é controle social, só que isso dá trabalho. E a participação dos sindicatos nisso? Gestor não quer abrir sua planilha e ser taxado. É um constrangimento. E a participação do sindicato é fundamental para esse processo. Eu digo assim, não só o sindicato do Sindimetrô que já faz. Não, do sindicato como um todo geral. Madura. Olha o que é o Simpro agora. Ele está conseguindo pautar. Bancando. Está conseguindo pautar. Agora, isso se faz com um sindicato forte. Sim. Agora, tem muito sindicato, coitado, que está minando de fechar as portas. Sim. Primeiro, porque as pessoas não entendem o processo de luta do sindical. Sim. O sindicato não faz nada, não luta pra gente por nada. Porque ele está achando que o sindicato só vai lutar por aumento salarial dele. Nós não podemos lutar. Essa dimensão... Nós podemos ver isso claramente, né? Em 2019, nós tivemos uma greve de 4 meses. Ficamos sem salário, todo mundo. 2021, a gente teve 7 meses de greve, sem salário. E aí, como é que você vence esse desafio? Porque a culpa é do sindicato. O sindicato deixou a gente sem salário. Então, tem que ter ajuda, desculpa te interromper. Tem que ter ajuda. Os outros sindicatos têm que ajudar também a pautar esse tema para reforçar que isso não é uma luta exclusiva por uma reivindicação por salário só. Enfim, os outros sindicatos têm que ajudar, por exemplo, o que está acontecendo hoje. A gente tem um exemplo hoje em Brasília do Simpro DF, de que ele está conseguindo pautar, tem uma adesão de todos os sindicatos mostrando a precariedade que existe hoje nas escolas públicas, com salários abaixo do piso. E isso tudo, a gente está não só tomando conhecimento disso, porque ele está conseguindo pautar, mas os outros sindicatos estão levando esse discurso, conseguindo que esse discurso seja discutido em outros locais, porque é o filho do outro trabalhador que vai estar nessa escola. Sim. Então, eu sinto isso um pouco. A gente talvez precise, que o sindicalismo ele precise trazer as outras pautas que não são diretamente associadas ali à sua categoria, mas é o sindicato que não é de uma categoria, é o sindicato, até essa estrutura de divisão por categoria, ela faz uma divisão como se fosse... Foi um movimento pensado do capital, né, Paulo? Esse negócio de enfraquecimento das centrais sindicais, a fragmentação da luta sindical é uma estratégia, sem dúvida, da luta no conflito distributivo, né? Gente, eu vou precisar ter que ir para outra agenda, mas eu queria só dizer o seguinte, não tem nenhuma outra luta na classe trabalhadora hoje no Brasil que não foi conquistada pela base sindical e organização popular dos trabalhadores. É importante chamar atenção para cada um está trabalhando, a importância de fortalecer os sindicatos. Além do salário, além do plano de carreira, que é fundamental, é qualidade desse atendimento e qualidade desse plano. Qualidade de estar bem numa empresa onde ele tenha que acordar dizendo eu vou cumprir essa função, né? E eu não vou ser ali, sofrer assédio, porque o sindicato trabalha com tudo isso, assédio moral, né? Uma série de desvio de função, uma série de coisas que se não tiver, gente, nós estávamos numa barbárie. Né? Então, todo apoio à luta sindical e tudo se resolve com diálogo, mesas de diálogo. O problema é que os autoritários querem criminalizar, querem cortar ponto, né? Não querem sentar numa mesa de diálogo e entender, né, que a disputa vai ser sempre, de fato, realmente orçamentária e ela tem que ser
a mente de todo mundo. Eu queria muito agradecer a oportunidade de A estar gente com que vocês agradece, aqui. eu em nome Valeu do demais. Sindicast agradeço demais a sua participação, já está convidado para depois voltar, a gente poder ampliar mais esse debate. A gente entende aí, a agenda de deputado é isso, né? Uma correria. Mas muito obrigado pela sua participação. Obrigado, aqui a gente Obrigado vai dar demais, professor. continuidade Prazer, aqui bom também. Demais. Obrigado pela força, Grato, tô sempre junto, é isso. Obrigado, gente, Tá. valeu. E Amanda, a gente vem tendo aí, aqui principalmente no DF, uma luta constante, né? Contra a privatização, né? O governador Ibanez, ele tem exercido essa força em cima dos trabalhadores, em cima dessas empresas que prestam serviço aqui no DF, né? Não só nas empresas, como os serviços essenciais também. Uhum. Porque a gente está vendo contrato temporário na educação, saúde. Na saúde, né? Na saúde. Nós vamos ter aqui um episódio sobre saúde, vamos debater a saúde do trabalhador. Muito importante, porque estamos largados, né? Uhum. E nas empresas, a gente vê a CAESB também, está sofrendo o mesmo ataque sobre terceirização, privatização, e nós lá no metrô. Uhum. É uma política do governo, do GDF, a privatização. A gente viu a privatização, como o Max mencionou, né, da rodoviária, dos espaços públicos. Então, é uma política separatista, para que você não tenha acesso, porque a gente sabe que a privatização é encarecer as coisas, para que as pessoas não possam bancar aquilo ali, possam ter acesso ao bem público, ao espaço público, né? Sem dúvida. A gente estava falando aqui sobre modelos de alternativos a privatizações. A gente sabe que na própria Alemanha tem ali a participação de trabalhadores na mesa de decisão da empresa. Você vai fazer alguma expansão, vai fazer ou uma redução, trocar algum módulo da empresa de um determinado local, tudo isso passa, o trabalhador ele tem uma posição dentro da empresa para votar, para dizer se pode ou não pode. Você também tem, na China, eu aprendi isso com o Elias Jabbour, ou foi com você mesmo, Kobori? Talvez eu tenha aprendido com você mesmo. Que lá na China as empresas têm, o Partido Comunista ele tem inclusive o Golden Share, né? Que ele pode vetar, fala assim, não. E lá, lembrando, a gente está falando dos trabalhadores, lá quando a gente fala não são exatamente os trabalhadores da empresa, é o próprio Estado, que é representado exclusivamente por trabalhadores, porque se é um estado de né, o estado está popular com representação só dos trabalhadores, quem está ali são trabalhadores também representando e decidindo dentro das empresas. Para a gente não ficar só nesse pensamento de resistir à privatização, vocês conseguem lembrar aí de exemplos de propostas, modelos alternativos a privatizações? Bom, Paulo, você está pegando um pouquinho do gancho que o deputado Max falou aqui, tudo é no debate, sentar na mesa de negociação, mas a gente tem que lembrar que numa mesa de negociação você precisa também ter uma correlação de forças próximas, né? Senão não existe negociação, existe um tapa na mesa e faz o que eu quero. E a estratégia de minar a força dos sindicatos foi justamente nesse sentido, porque quando você olha para dentro de uma empresa, sem falar, depois a gente pode até falar do conflito distributivo no orçamento público, mas dentro de uma empresa o eterno conflito distributivo entre capital e trabalho, né? Então a estratégia que se teve de minar esse poder de negociação dos trabalhadores foi atacar os sindicatos, né? Os sindicatos que representavam uma força na mesma negociação de negociar melhores condições de trabalho, melhores salários. Então, com essa estratégia de minar a força dos trabalhadores, essa correlação de forças ficou desigual. Não tem mesa de negociação. Ainda mais igual, né? Vamos sentar agora e negociar. Não tem. Isso é um movimento mundial, né? Todos os países fizeram isso. Você citando os países mais avançados lá na Europa e o próprio modelo chinês, eles cuidaram para que os trabalhadores continuassem. Talvez eles jogam essa culpa agora, né, no estado de bem-estar social na Europa, justamente por essa força dos trabalhadores, mas aí é uma outra discussão, um problema econômico que a Europa enfrenta pelo seu passado de colonizador, né, de passado imperialista
que eles fizeram por toda a parte da Ásia, no Oriente Médio, no próprio norte da África, né? Então eles carregam uma contradição que é muito maior do que essa correlação de forças entre capital e trabalho. E na China, como você citou, não, o modelo chinês que foi construído, né, depois da Revolução Comunista, principalmente depois que o Deng Xiaoping ascendeu ao poder, eles conseguiram aproveitar essas lógicas do mercado, né, e organizar sobre um modelo socialista, né, marxista-leninista, com características chinesas, que eu costumo dizer que isso tem também uma base bem grande na filosofia da sociedade chinesa, né, que faz com que o governo realmente tenha o poder de representar o interesse do povo, né, da classe trabalhadora. Então, que não é um grande conglomerado estatal, que tem 95 estão nos setores estratégicos da economia, por isso que a China consegue coordenar muito bem essa ascensão dela, e naquelas que ela concedeu à iniciativa privada, que é mais ou menos o que você está falando, ela tem um representante ali do Partido Comunista Chinês dentro da empresa, que tem um poder de veto, que tem, se a empresa, mesmo que ele não vetasse, ele acha que a empresa está indo num caminho diferente, ele faz parte de um conselho do Partido Comunista para dizer, né, que aquele setor determinado ali pode vir a se tornar um problema na economia para o povo e para os trabalhadores. Então, vamos reproduzir o sistema? Não, nós somos brasileiros, a gente tem características diferentes, inclusive culturais, né? Claro, passado de escravidão, tem umas características. Nós fomos colonizados também, a gente é uma sociedade muito mais miscigenada, a gente não tem uma base filosófica, né, para... População indígena praticamente dizimada. E como todos os países ocidentais, né, nós seríamos mais agora, no jargão atual, o sul global, né? Mas como fomos colonizados, a gente acha que faz parte do Ocidente, né? Do que se chama Ocidente, principalmente na luta política e econômica. A gente não tem esse modelo a seguir com as características brasileiras. O que a gente precisa é construir isso, né? E na construção desse modelo, eu seria talvez até mais radical que o deputado, eu sou a favor de reestatizar muita coisa no Brasil, porque é só o Estado que tem o poder de equalizar essas relações entre o capital e o trabalho. Não tem como, a gente vai privatizar o metrô, você acha que vai melhorar o serviço? Não vai. O capital vai tentar extrair o máximo de retorno no menor prazo possível. E a tendência é que o serviço perca mais qualidade, né? E as tarifas fiquem mais caras. E o Estado depois pode ter certeza que vai vir socorrer. Isso está acontecendo em São Paulo. Quando o Tarcísio assumiu há 2 anos atrás, teve uma greve no metrô de São Paulo. Isso tudo que o deputado falou aconteceu lá. A linha amarela que foi privatizada tem na tarifa técnica, o Estado injeta dinheiro para a iniciativa privada, para completar a tarifa. E aí teve um grande movimento de greve, eles fizeram um grande movimento do governador nos bastidores para tentar minar essa greve, enganando os trabalhadores do metrô. Tinha feito um acordo ali tácito de catraca livre e tal, os funcionários do metrô todos. Até falou, não, a gente não quer prejudicar a população, a gente mantém paralisado, deixa funcionando, que é tipo aí a pressão vai para a empresa, para o metrô e para o governo. E nos bastidores ele foi lá tentar minar isso que ele tinha negociado. Então, assim, e hoje, depois de 2 anos, a gente sabe que a grande intenção do Tarcísio é privatizar tudo que ele puder, né? Privatizou a Sabesp. Sim. O grande medo é se ele realmente for com toda aquela vai estética, privatizar a Petrobras. Então, a gente vai acabar de rifar o que a gente tem de bom no país, de empresa estatal ainda. Então, eu sou mais radical. Eu acho que eu sou a favor de reestatizar muita coisa, porque é aquilo que eu falei no início. Tem coisas que você não precisa auferir renda daquilo. Você precisa subsidiar. Aquilo é um custo, né? Transporte público é um custo. E é um custo que, se ele é alto, é um problema que foi criado pelo próprio capitalismo, pelo próprio modelo de urbanização. Né? Porque a gente não vê... O Brasil é um exemplo até bem didático e visual disso, né? Mas toda cidade tem. Você for em São Paulo, você pega o centro expandido, teoricamente é a zona mais nobre, mas a grande maioria da população mora na periferia, tem todo esse problema de transporte que todo mundo tem que ir onde está o emprego. Brasília, quando eu falo mais visual, porque aqui é uma ilha da fantasia. Você pega o plano piloto, mas a grande maioria da população está fora do plano piloto. Tem que trazer. Mas aí tem gera todo esse problema de transporte público. Tá, mas foi o sistema que criou isso aí no modelo de urbanização. Por que não verticaliza mais aqui onde estão os empregos, dá condições para os trabalhadores morarem mais perto do seu trabalho, que o problema de custo com transporte público vai diminuir bastante. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, mas tudo isso que a gente está falando,
pode parecer meio abstrato, mas faz parte da luta política. Né? Isso é uma decisão que vai vir lá de cima. Agora, como a classe trabalhadora chega lá em cima? É conscientizando, é fortalecendo a luta dos trabalhadores, é fortalecendo os sindicatos, mas com o discurso correto. A gente trava na sociedade, é uma luta política. Uhum. A gente não está negociando aqui só se você vai ter mais um dia de descanso, seu salário vai melhorar. Não, a gente está tratando de um modelo de sociedade diferente, onde Sim. a classe trabalhadora possa oferir um rendimento e uma qualidade de vida maior, né, com aquilo que ela contribui para gerar de riqueza. Eu falo, pega um bilionário aqui, joga ele lá no meio do deserto. Ele vai gerar riqueza? Não vai, porque para gerar riqueza, primeiro, ele precisa de gente trabalhando para ele, segundo, ele precisa de mercado para vender. Né? Sim, é verdade. Então a classe trabalhadora não só é quem produz o valor e a riqueza, mas é a que consome depois a realização de tudo que produz, que é a velha contradição entre produção e realização. Uhum. Está bem descrito no livro do Karl Marx. Uhum. Então eu maximizo a produção, mas eu achato o salário de todo mundo que está produzindo isso aqui, aí depois eu tenho um problema que para vender, todo mundo que eu achatei que vai ter que comprar. Sim. Né? Então a gente precisa de um modelo de sociedade diferente, mais igualitário, e isso só vai conseguir com a luta política entre o capital e o trabalho. Ninguém está dizendo que tem que matar o capital, não. Uhum. Ele só não pode disputar. ser, É porque ele é uma disputa. é um né? conflito distributivo, ele só não pode ser tão ganancioso assim. Uhum. Né? Você vê o nível de desigualdade de renda aumentando cada vez mais. A Nos Estados tendência Unidos, é três, que eu sempre falo, né? Os 3 homens mais ricos dos Estados Unidos têm a riqueza da metade inferior da população. Isso está errado, cara. E no Brasil não é muito diferente, né? Não é muito diferente. Aqui acho que você pegar as 5 ou 6. 5, 6. Tem a mesma renda da metade inferior da população. E a maioria, acho que, se não me engano, do mercado financeiro, né? Exatamente. E como defender um modelo desse? Falar. E Não desde tem sempre, argumento né? para dizer As que está mesmas certo. famílias estão ali perpetuando essa aquisição, né? Então, se a empresa está aqui, precisa de 10 mil trabalhadores e transporte público, transporte é custo, meu. Esses 10 mil trabalhadores estão usando transporte público, estão gastando, porque ele precisa trabalhar na tua empresa. Né? E ele está longe, gasta muito mais, porque o modelo criou esse sistema de urbanização. Está errado. Esse modelo também, me parece que ele faz o seguinte, são vários, você até colocou para a gente aqui, são vários investimentos de curto prazo de retorno. Então, você deixa o mercado supostamente livre, fazendo ali todos os seus investimentos para oferir o lucro, mas não tem ninguém fazendo um planejamento de longo prazo. Então, acaba resolver o problema imediato do lucro naquele lugar, daqui a pouco você tem uma outra oportunidade. O lucro vai ser menor a longo prazo. Mas vai ser menor para a população. Você tem uma alternativa com o retorno mais rápido, mais eficiente. E aí, então, o capital, ele sempre, como ele tem mais poder político, né? Que isso é uma coisa que a gente precisa explorar bastante. O que a gente está falando aqui, o papel do sindicalismo, dos trabalhadores, é disputar politicamente esse poder de tomada de decisão. E quando a gente fala de um sindicalismo enfraquecido, a gente está falando justamente que o sindicalismo não está conseguindo ter força política para ser uma resposta a esse avanço forte, gigantesco do capital, e esse passa a ter ainda mais força política para tomar as decisões que vão interessar mais a eles. O lobby nada mais é do que força política, né? Quando a gente faz uma greve, uma paralisação, isso é se emancipar, falar assim, eu quero esse poder político, só que a gente precisa construir também formas com que a gente tenha uma participação maior na tomada de decisão, seja de uma empresa, ou seja, o deputado falou aqui de orçamento. A gente também precisa participar da tomada de decisão do orçamento, que não seja de uma forma indireta, que não seja elegendo um deputado para ele eventualmente não cumprir com aquilo que ele prometeu, né? Ou um governo federal como o governo Lula, que prometeu que faria a estatização né? Houve o sucateamento aí na Petrobras, ele prometeu fazer a estatização e não aconteceu. A gente tem e pior, a gente tem um cenário de cada vez um avanço maior de propostas de privatização e de parceria privado, inclusive em presídio. Sim. Né? E aí, a gente pensar como que a gente tem que disputar esses espaços de tomada de decisão para que não seja, daqui a 4 anos a gente se vê de novo e aí a gente vê o que a gente faz.
né? Porque aí sim, a gente teve um governo bolsonarista, fascista, apoiado por movimentos fascistas, né, o deputado falou aqui daquele movimento lá dos 20 centavos, em que o MBL nasce ali, esse modelo, né, esse movimento fascista do MBL, é um modelo entreguista, como o governo Bolsonaro foi um governo entreguista. E aí, a gente, nesses modelos, que eu acho que precisa a gente pautar, em que a gente tem que disputar bons empregos, né? Quando a gente fala aqui da juventude, que ela não quer uma CLT, ela não quer ser deslacerada pela CLT. Ela quer ter uma qualidade de vida dentro de um bom emprego. Isso sim. E aí, se você você não consegue oferecer bons empregos, qualquer um vai buscar uma alternativa de o menos pior. E aí, se isso não, agora a gente pode construir bons empregos. Como a privatização, ela passa diretamente por isso. A partir do momento em que você torna as empresas, você privatiza para uma empresa internacional, cadê a parte de tecnologia? Ela vai estar onde? O que vai acontecer aqui? Terceirizar tudo. Sim. Os piores empregos vão ficar aqui. A força política para uma multi-empresarial fazer o lobby dentro de um cenário de um monopólio aqui da execução desse serviço. Ela vai fazer o que ela vai fazer com esse trabalhador é explorar ele ao máximo. Então, no Brasil vai sobrar o quê? Pouquíssimos bons empregos. Bons empregos. No momento que você tem uma empresa estatal, nacional, que você dá a oportunidade de disputar o orçamento. A gente estava falando aqui nos bastidores que o governo distrital aqui, né, o governo de Brasília, ele não fez um investimento mínimo da previsão orçamentária que tinha. Ele executou 10% do orçamento que tinha para manter a qualidade mínima do metrô de Brasília, né? A gente está aqui usando o metrô de Brasília, representado aqui pela Amanda do Sindmetrô, mas é um exemplo que se expande para qualquer outro nível de atuação do Estado. E que a gente ter ali uma busca por não só uma qualidade, né, o exercício das funções públicas, mas que a gente busque esses empregos também de qualidade, o investimento, a participação dos trabalhadores da população, né, que são os trabalhadores, no orçamento, para que a gente possa decidir que Brasil que a gente quer a longo prazo. A curto prazo, é óbvio, mas a longo prazo, mas pensando não no interesse do lucro, que acaba sendo essa lógica que a gente tem dentro do capital. A gente tem tragédias horrorosas aí, de Brumadinho e Mariana, né? E são exemplos da precarização. Isso tudo, né? Bom, a gente está aqui fazendo um debate muito gostoso e a gente tem uma parte, né, do Sindicast, que é a gente tentar entender para que serve o sindicalismo. E aí a gente busca, né, isso é uma pergunta que ela transita todos os episódios e a gente quer entender de vários pontos de vista. E eu queria conversar com você, Amanda, para que serve você como uma sindicalista? Para que serve o sindicato? Olha, uma forma de organizar os trabalhadores, né? A gente ter um objetivo em comum, seja político ou econômico, porque a gente tem que garantir, de qualquer forma, melhores condições para os trabalhadores, mas a gente também entende a função, o papel do trabalhador dentro da sociedade. E eu vejo essa questão da problematização da precarização do trabalho muito nessa pegada da propaganda de novo, né? Eu entro de novo na propaganda da ideologia, porque assim, a CLT está sendo demonizada, sim, né? Batido nos jovens. Eu tenho uma filha de 10 anos, eu vejo, eles se xingam de CLT. Olha que absurdo. Como você vai organizar os futuros trabalhadores? Esse pessoal que está chegando no mercado, eles já estão com outra lógica. Eu tenho amigos que são professores, que eles dão aula PJ. Eles são contratados como PJ. Então,
Não tem como você desassociar essa construção que é feita da criminalização do sindicalismo. Então, hoje, mais que nunca, a gente precisa organizar os trabalhadores para avançar um pouco mais e melhorar a nossa situação, porque o que a gente vê pela frente não é bom, né? É isso. Tá certo. Assim, sob o ponto de vista talvez um pouco mais macro, assim, o papel do sindicalismo, eu acho que o sindicalismo é quem consegue organizar a luta política da classe trabalhadora, né? Eu acho assim, não existe caminho fora da política, né? Todos nós que temos um pouquinho mais de discernimento, infelizmente, né, isso deveria ser da maior parte da população, é que a ultradireita passou um tempo demonizando a política justamente para isso, né, desconstruir que não existe caminho fora da política. A gente precisa da política, né? Você estava dizendo, o governo tem que tomar essas ações, mas a gente sabe que chegar lá no Congresso, não adianta a gente eleger o executivo se o Congresso é todo reacionário, né? O Congresso está defendendo ali o poder econômico. O poder econômico é o poder político e 90% do Congresso defende o poder econômico. Então, por isso que você vê, vamos mudar alguma coisa no imposto. Todos os impostos que eles proporam mudar aí está ligado ao mercado financeiro, investimento financeiro, que é quem tem dinheiro para poupar, para investir. Sim. Você vê o que está acontecendo. Escândalo, e no né? final das contas, se precisar mesmo fazer o ajuste fiscal com cobrança de imposto ou corte de gasto, você vai ver que vai cair de novo na classe trabalhadora, nos mais fracos politicamente. Por isso que eu falo, não existe caminho fora da política. Então, a gente precisa organizar a classe trabalhadora para a luta política. E o caminho para organizar isso é através do sindicalismo. O sindicalismo que consegue fazer essa união da classe trabalhadora com objetivos de luta política e, obviamente, são passos que a gente tem que dar. E lá na frente a gente muda toda a composição do parlamento e do executivo para que a gente possa aí sim ter um projeto nacional desenvolvimentista para ter os melhores empregos, né? Se a gente não tiver na fronteira tecnológica, vai sobrar só os piores empregos, que eu digo que é cada vez naqueles setores considerados não só os essenciais, mas os menos produtivos, porque quem consegue ser formador de preço na economia mundial é quem está na fronteira tecnológica. Se a gente não está na fronteira tecnológica, a gente é tomador de preço. Por isso que a gente vive do agronegócio, né? Hoje a gente não tem nem então, isso. O agronegócio é altamente concentrador de renda, traz muita renda, a maior parte do PIB, eles gostam de falar disso, né? É trago pelo agronegócio, só que é altamente concentrador de renda e é de um negócio tomador de preço. Quem ganha dinheiro com o agronegócio é quem fornece a tecnologia para a gente, quem está na fronteira tecnológica. Está lá New Holland, né? Está lá a Syngenta, é quem produz a tecnologia e manda para nós. Esses caras conseguem ter a melhor margem nos produtos que eles estão na fronteira tecnológica, extrai riqueza, porque essa riqueza sai do Brasil para produzir aqui. A gente fica vendendo só a commodity, que é tomadora de preço, ou seja, se é $100, é $100. Se cair para 50, eu vou vender por 50. A gente não tem esse poder de formar preço no mercado. E aí a gente gera não só os piores empregos aqui, porque a gente não está na fronteira tecnológica, mas como os que são gerados, são explorados, são precarizados e toda a riqueza que é feita com isso aí é concentrada na mão de meia dúzia de grandes empresas do agronegócio. Então a gente tá errado. Se eu fosse pensar no metrô, né, por que não também num projeto nacional de desenvolvimento, a gente produzir os trens no Brasil? Não existe segredo para isso. Existe a demanda, né, para isso. Existe a demanda. E o Brasil tem uma vantagem que nós somos um país continental, somos um grande mercado consumidor, uma grande economia. Só que quem está extraindo riqueza da demanda que o nosso mercado gera não somos nós. Sim. É quem está fora daqui produzindo tecnologia para a gente. Então, se a gente não tiver um plano nacional desenvolvimentista sobre esse ponto de vista, a gente não vai gerar os melhores empregos, as melhores remunerações, e a gente vai estar cada vez precarizando mais o trabalho com esse discurso que é a comunicação da ultradireita de meritocracia, empreendedorismo, não sei o quê, porque primeiro, enfraquece a luta da classe trabalhadora. Quando eu coloco a responsabilidade em cima de você, não, CLT, vai ser empresário, vai ser empreendedor. A classe trabalhadora, infelizmente, está comprando esse discurso. Né? Com essa onda de coaches que existe aí, né? A exemplo do Pablo Marçal da vida. Você vai ficar rico, é só você se empreender. Então, assim, são várias frentes que só vai ser resolvida se a gente tiver sindicatos que consigam fazer essa luta política. Obviamente, como você falou, tem as demandas mais urgentes, que é a melhoria de condições de trabalho, salário, tudo, mas
como objetivo principal de longo prazo, tem que ter a luta política dentro disso. Porque, como disse o Safatri, quando eu tive com ele, falou assim, ninguém é empreendedor porque quer, porque não tem opção. É isso. Eu pro cara, você vai ser empreendedor, ganhar 10 mil. Oferece um emprego de 10 mil do CLT, vê se ele não quer. Com certeza. Ele só não quer porque não tem. Aí ele vai ter que ser empreendedor, vai ter que comprar uma motinha, entregar um iFood. Eu vejo uma problemática nesse daí, quando você... O trabalhador, ele aceita essa lógica de trabalhar autônomo, só que ele não pensa lá na frente. Porque quando ele precisar se aposentar ou mesmo se adoecer, como ele vai estar resguardado? Sim. E eu vejo esse período que a gente está passando com a demonização da CLT um risco muito grande no futuro. Porque você aceita isso. Então, é retirada de direitos de todos os trabalhadores. Sim. Quanto mais trabalhadores estiverem entrando para esse caminho, é o fim da CLT. Uhum. É um meio que o sistema achou de esquecer seus direitos trabalhistas. Né? Isso é preocupante. A demonização da CLT tem toda essa parte sociológica e filosófica por trás, né? Do que eu falei no início, o oprimido sempre quer ser o opressor também. Exato. Então esse poder de comunicação que eles têm é de tirar a consciência de classe do trabalhador. Não, você não é trabalhador. Eles, se você notar bem, eles estão desconstruindo essa imagem do trabalho. Não existe. Da categoria trabalhador. Você não é mais trabalhador. Uhum. Né? Você é um empreendedor de si mesmo. Depende do seu esforço, né? Você não faz porque não quer, se esforça, acorda cedo, né? Toma banho gelado de madrugada. Se a gente estava falando sobre tecnologia, há uma reflexão que meu irmão, inclusive meu irmão Rogério que trouxe, que eu não tinha parado para pensar ainda sobre, a gente tem as IAs, né? Que alguém consegue pensar para mim, a revolução industrial, né, vai uma revolução industrial que ela não tem como ser freada. Ela vai ser, realmente a gente vai passar por esse processo. E que os trabalhadores, se fala muito sobre perda de emprego para as IAs, certo? Sim. O lucro que é gerado ali, esses empregos, eles vão para onde? Os empregos deixam de existir. Eles vão ser realizados pelas IAs. Sim. Todo o mercado, a empresa, ela, ao invés de pagar o trabalhador, ela vai pagar o operador. A empresa, a IA. Sim. Para onde vai a riqueza? Né, vai para a IA. Então, o problema não é só a gente pensar diminuição ou troca, a gente pensando, né, num projeto nacional. Isso não é um problema só de uma reformulação, que o capitalismo ele traz diversas reformulações na relação do capital e trabalho, né? Mas há um problema também do ponto de vista do Brasil, de não ter uma liderança tecnológica nunca. E aí, o que a gente vai passar? Onde estão essas empresas hoje que lideram? Onde estão as IAs? Né? Não estão aqui. A gente não pensa um projeto para ter a nossa. Né? Então, isso acaba levando também, é mais uma relação em que a riqueza vai para fora e não fica aqui, né, daquilo que é produzido. Bom, o Brasil, ele tá... Desculpa, mano. O Brasil tá, assim, ao longo do tempo você vê o Brasil rifando o futuro cada vez mais, né? Uhum. Isso foi desde da década de 80, com o Collor, né? Com a abertura do mercado de forma inconsequente. A gente desindustrializou o país completamente. A gente tinha grandes empresas aqui em vários segmentos, né? Inclusive na indústria automobilística, na indústria de eletroeletrônicos. A gente tinha uma Gurgel, a gente tinha uma Gradiente, a gente tinha uma Ingesa na indústria de defesa. A gente tinha indústrias que poderiam hoje ser indústrias dominantes no mercado mundial. Sim. E a gente simplesmente rifou essas empresas, deixou a empresa estrangeira entrar aqui e matamos a nossa indústria. E aí a gente fala assim, mas a gente ainda tem alguma... O que restou é porque era do Estado. A própria Embrapa, né? Acho que em agosto eu vou estar num congresso lá que eles me convidaram. Que legal. A Embraer, que é o negócio da privatização, né? Aquela fase que a empresa necessita de
capital intensivo, né, para ela passar por aquela fase, evoluir com a tecnologia. Aí fala, não, mas ela começou a dar lucro porque privatizou. É lógico, porque o Estado fez todo o investimento, levou ela lá na fronteira tecnológica e vendeu, rifou, e aí fala, não, ela só é lucrativa porque ela é privada. Não, ela só existe e é lucrativa porque é privada, porque todo o investimento que quem fez foi o Estado. Esse é um ponto que eu queria até aproveitar para te fazer uma pergunta, porque eu faço esses debates assim, com muitos amigos meus, eu vim do lugar de um privilégio imenso, então tenho muitos amigos que também têm um ponto de vista do qual tinha de uma visão política liberal. E aí sempre o governo tá ruim, por que o governo tá ruim? Aí eles vêm com tal das empresas, o relatório das empresas que estão dando prejuízo, as empresas públicas que estão dando prejuízo, né? Como que não se leva uma lógica, é um liberalismo que muitas vezes ele é limitado no seu próprio, na lógica ali dele, né? De como que funciona uma empresa, de que você tem aí não sei quantos % das empresas que acabam até nos primeiros 2 anos. Mas e tem também uma empresa que você falou dos microchips, né? Eu vi você falando em um episódio, acho que no seu canal no YouTube, falando sobre os microchips das empresas que em algum momento até o Paulo Guedes tentou privatizar. Como que funciona essa coisa, assim, queria que você falasse um pouco sobre explorar isso, porque parece que há um problema gigantesco, em algum momento a empresa dá prejuízo. Eu muitas vezes falo assim, a Netflix ficou um tempão aí dando prejuízo e ninguém estava desesperado por isso, né? Na verdade, assim, a gente sair do discurso dos liberais, né, do liberalismo, do neoliberalismo, que é sempre o discurso de tentar dar um enfoque econômico. Tem muita coisa que eles dão um enfoque econômico e dão de forma errada. Então, eu até gravei um vídeo e eles botaram a lista de empresas estatais que deu prejuízo. Falei, primeiro, tem empresa estatal que não foi feita para dar lucro. Se ela deu, foi um déficit. Né? Segundo, que quem colocou aquilo lá não sabe olhar uma demonstração financeira. Porque quando você olha num projeto de investimentos, você nos primeiros anos, obviamente, quando você faz a carga de investimento, ela não vai dar lucro, é óbvio. Nenhuma empresa, nem privada faz isso, muito menos uma estatal. Então você não pode olhar com esse enfoque econômico da loja de lucro, você tem que ver. Quando eles falam dos Correios, os Correios, por incrível que pareça, é empresa que de vez em quando dá lucro. Deu prejuízo agora. Mas pega aí o USPS, que é os Correios americanos estatal. Ele só dá déficit, mas existe. Por quê? Porque para os Estados Unidos é estratégico ter aquela empresa que tem uma logística igual aos Correios, né? Entrega tanto uma carta aqui em Brasília, uma em São Paulo, mas entrega uma lá no meio da Amazônia. Aquilo lá precisa ser subsidiado por alguém. Isso é o que a gente chama de subsídio cruzado. A mesma coisa quando privatizaram a Sabesp. Tem uns caras lá nos jardins, recebe água limpa, tratada e paga, sei lá, R$1.000 na conta de água. Ali é viável. Não vou entregar água lá em Sapopemba, lá em São Paulo, porque lá... Não, empresa estatal não foi feita para dar lucro lá. Pelo contrário, é subsídio cruzado. Ele cobra caro do cara que mora nos jardins e subsidia o cara que está lá na periferia. Porque aquele cara foi jogado para lá não é porque ele quis, não. O sistema jogou ele para lá, para a periferia. Né? Isso, como a gente estava falando de transporte social, público. Né? O cara mora lá em Águas Lindas e trabalha aqui, não é porque ele quer. É porque ele não tem condições de morar aqui. E ele não tem condições de morar aqui porque o sistema jogou ele para lá. Claro. Né? Precarizou o trabalho cada vez mais. Então, esse da Ceitec eu falei justamente por isso, porque os caras, na época, falaram, a Ceitec deu 300... microchips, né? Deu... Também o diretor entrou em contato comigo, ele quer que eu vá lá conhecer a empresa. Aí o cara da Ceitec, o Paulo Guedes fala, deu 300 milhões de prejuízo. Cara, em plena pandemia. Não sei se vocês lembram, as cadeias de suprimentos globais na pandemia pararam por causa de microchip. Você não podia entregar uma carro, TV, né? Você não podia entregar um carro, né? Você imagina, o carro todo montado, faltava um negocinho assim para fazer o computador do carro funcionar. Ficou um monte de carro, você não podia entregar. Um monte de TV, um monte de geladeira, hoje tem geladeira. Tudo hoje funciona com microchip. Máquina fotográfica, um microfone, tudo tem um microchip. O mundo inteiro vendo o problema que era você não dominar a tecnologia e ter uma empresa de microchip. O Brasil com uma praticamente pronta, mas não, deu 300, vamos rifar porque a empresa dá prejuízo. Cara, aquilo estratégico. Vai ver se as empresas de microchip na China dão lucro. Vai ver quantos bilhões os chineses colocaram nessas empresas estratégicas só para ter, porque eles precisam ter. Então eles não veem aquilo para dar lucro. Aquilo para eles é um custo, mas é um custo. A mesma coisa, toda a tecnologia que a gente usa, o celular, né? GPS.
internet, iPhone, é tudo investimento de uma empresa americana de defesa chamada DARPA, que é uma empresa estatal, mas está lá como é como se fosse um departamento de defesa que desenvolve tecnologia. Ninguém olha para aquilo lá e fala tem que dar lucro. Eles veem aquilo como um custo. Só que tudo que foi desenvolvido ali está na tecnologia de tudo que a gente usa hoje, no computador, no celular, no GPS. A Apple não existiria se não fosse a DARPA. Entendeu? Você não teria um tablet. Muitas, né, das tecnologias que não existiria sem um investimento estatal. Então, a gente meio que fugir desse discurso econômico, essa empresa dá prejuízo. Cara, primeiro que ela não foi feita para dar lucro. Isso é um custo. É a mesma coisa eu fazer de transporte. Se eu for discutir e falar, eu tenho que terceirizar, tenho que privatizar aqui o meu carro, porque está me dando prejuízo. Cara, o carro para mim, o transporte para mim é um custo. Eu não estou fazendo o meu próprio transporte para ter lucro. Eu vejo, né? Essa lógica totalmente contraditória. Como é que uma empresa vai assumir uma empresa que dá prejuízo? Ela vai receber prejuízo? Ela não vai. Então, o governo vai estar lá. Então, não tem essa de o governo é Estado mínimo. Né? Estado mínimo para o trabalhador, aquele que precisa do serviço. Né? Então, porque toda a infraestrutura que você olha que existe na economia serve à elite econômica. Exatamente. Entendeu? Toda a infraestrutura serve à elite econômica, inclusive de asfalto, de rodovia, de iluminação pública. Você vê que aqui no plano piloto é muito melhor do que na periferia. Sim. Né? Então, quando você olha, o imposto dos mais pobres que está financiando a infraestrutura dos mais ricos. Então, o Estado é máximo para quem já tem dinheiro. Sim. E quem já tem dinheiro, já tem o Estado máximo para si, ele quer o Estado mínimo para os outros. Sim. Entendeu? Então, a gente tem que sair do discurso econômico. Até a questão da segurança, você tem... eu vi você fazendo um debate sobre o crime organizado, mas é por falta de Estado. É o Estado mínimo, né, não ocupando. Você vai dizer que vai botar Estado mínimo e segurança aqui no centro de Brasília, no Lago Sul. Não tem Estado mínimo e segurança ali. Ali tem um estado máximo de segurança. Ninguém está achando que deve ter que cortar recurso para garantir a segurança dali, né? Então, essa lógica do estado mínimo, ela é em benefício próprio, é uma lógica individualista, ela não é uma lógica coletiva uma né? Gente, eu estou muito, muito feliz com o nosso episódio. Antes de encerrar, a gente faz uma assinatura aqui, né? Uma frase com uma mensagem que vocês queiram colocar, que vai ser da nossa primeira temporada. Queria pedir para vocês aí assinarem. E como tradicionalmente eu faço, quando eu boto alguém para assinar, eu fico falando, porque a gente não para de... Quando você estava falando, eu até comentei, né, você estava falando da segurança pública, né, que eu tive lá com o Valfrido Maia, falei, bom, a segurança pública, representação do Estado, né, da segurança pública, se você pegar o exemplo do Brasil, ele está no plano piloto, eles estão aqui realmente para dar segurança. Você não vê ele abordando um cara que mora no lago e, né, esculachando o cara, sendo representado. Aí quando a segurança pública vai para as periferias, ele vai com outra intenção, aí ele vai lá para reprimir. Tudo bem que eles podem falar, eu acho que o cara pode ser um bandido, vou abordar ele na rua. Só que ele aborda todo mundo, aborda o trabalhador, né, aborda a dona de casa. Ele parte do pressuposto que na periferia todo mundo pode ser bandido. Ele confunde, né, o trabalhador com bandido o tempo inteiro. Então, na periferia ele é sempre repressivo. Mas se ele vir aqui para o plano piloto, ele parte do pressuposto inverso. Mesmo que ele veja um bandido, ele parte do pressuposto que o cara é honesto. Que o cara, sei lá, tá vindo pode tá bêbado, voltando da balada. Até os caras ficaram revoltados. O cara pode, se for jovem, branco, estiver voltando da balada, 1h da manhã, bêbado, se ele estiver lá no lago, você não vai ver a polícia esculachando ele. Nem se ele estiver de Porsche, atropelar um trabalhador, matar o trabalhador, a polícia ainda assim não vê ele como um criminoso que acabou de cometer um assassinato. Mas se é na periferia... Como foi em São Paulo esse caso. Se é na periferia, é um jovem negro, voltando com a mochilinha ali, 11 horas da noite no trabalho, ou muitas vezes trabalha e estuda, tá voltando ali tranquilo, não tá oferecendo ameaça nenhuma, o cara aborda ele na rua. Na hora. Joga no muro, dá um esculacho, às vezes dá até um tapa, bate, e depois descobre que o cara não era, nem desculpa pede. Esse é o Estado. Manda o cara circular. Esse é o Estado. Né? Esse é o Estado. Gente, o debate aqui tá muito bom. Eu queria relembrar você a seguir a gente. Faz isso logo já. Aproveita que você está aí assistindo. Clica aí, se inscreve para a gente continuar esse debate. A gente está em todas as plataformas de redes sociais
e também de podcast. Então já segue a gente, já envia, compartilha e principalmente comenta aí. O debate aqui foi tão amplo que se você acha aí que o Estado tem que privatizar, comenta aí para a gente ampliar o debate.